porque as meninas tinham um compromisso e ele teve que levar, né? E a gente tem uma igreja ali no Santa Marina, eles foram ministrar lá, né? O pastor e a missionária também. Louvado a Deus, foi uma bênção, a igreja pentecostal Vidas para Cristo. Nós estamos aqui hoje para ministrar, eu creio que Deus vai falar conosco. E irmãos, a palavra que o Espírito Santo falou comigo no dia que ela me mandou mensagem de áudio, né? Falando para ministrar, Senhor, e aí eu perguntei, tem tema? Aí ela falou, cura e libertação. Aí eu falei, Jesus. Aí veio no meu coração Atos 3. E outra mulher falou lá, Atos 3. E eu fiquei hoje, pode abrir, irmãos, Atos 3. Eu fiquei hoje assim, Senhor, Atos 3, tua serva falou ontem. Vou ministrar outra coisa, mas o Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus. Eu creio, né, que Deus ele vai falar conosco, porque ele já tinha falado, né, essa palavra no meu coração. Todo mundo abriu? Amém. Diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Logo, os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Só que aí pode se assentar louvando a Deus. Eu agradeço a oportunidade, né? Primeiramente a Deus, também a confiança dos pastores, né? Porque quando a gente entrega a igreja, que a gente cuida para alguém ministrar, né? É uma confiança que a gente está dando ali, né? Que sabe que o Espírito Santo vai falar através de nós. Então, que Deus fale conosco em nome de Jesus, né? Irmãos, a Bíblia diz que esse homem, interessante que ele tinha muito tempo ali, 40 anos daquela forma. Você imagina, eu fico pensando que 40 anos, sabe quantos anos eu tenho, irmãos? Mulher não fala idade, mas eu vou falar. Eu tenho 42 anos. O homem tinha 40 anos nessa situação. Você imagina uma vida inteira, né, precisando que alguém o levasse ali na porta do templo, porque nem sozinho ele conseguia. Ele dependia das pessoas. Ele dependia que alguém, né, colocasse ele ali para ele poder, de alguma forma, se sustentar, sobreviver. Eu creio, irmãos, que uma pessoa nessa situação, ela tem duas opções. Ou ela tem muita fé e acredita que um dia a vida dela vai virar, vai mudar, alguma coisa vai acontecer, ou ela pensa, eu vou viver assim para sempre, e se conforma com isso. Então a gente tem duas opções, irmãos. Crer que Deus pode mudar a nossa história, que quando Jesus entra, Ele entra para fazer mudança. Aleluia. Ou a gente pode se conformar com as coisas que acontecem, cruzar os braços e deixar aquilo ali ser uma rotina, um cotidiano. Mas eu vim aqui para dizer para você que o nosso Deus, que morreu por nós, ressuscitou, está ali à destra, né, do Senhor, à destra de Deus, e está intercedendo por mim e por você. Ele é um Deus que levou sobre si todas as nossas dores, as nossas feridas. Ele é um Deus que nos traz a paz em meio à tribulação, em meio à luta. Ele é um Deus, irmãos, que Ele peleja por nós. Ele é o Senhor dos exércitos. O Deus que está conosco, como diz ali, né, nos salmos aqui que foi lido. Ele quebra o arco, corta a lança. Eu amo aqueles salmos. Aleluia. Queima os carros no fogo. E ele diz, né, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia. Ele é Deus. Aleluia. E a gente precisa confiar. Então, cristão, você e eu, nós temos essas duas opções na nossa vida. E esse homem, irmão, todo dia alguém levava ele à porta do templo. Por quê? Porque no templo entravam muitas pessoas. Porque o coração de quem entrava ali se entendia que era um coração quebrantado. Então, irmãos, ele estava ali propositalmente, sabendo que ele teria ajuda. Mas essa ajuda dele não transformava a vida dele. Essa ajuda que ele recebia, irmãos, transformava um momento. E Deus não é Deus de momento, irmãos.
irmãos. Deus é Deus de eternidade. Aleluia. Deus é Deus de eternidade. Ele não veio salvar, curar, te chamar e me chamar para um momento, para um passatempo. Aí fora a gente vê que as pessoas gostam de momento, irmãos. E o mundo está perecendo por causa de momentos. Porque os momentos eles passam. Os momentos eles podem alegrar naqueles minutos, mas quando a pessoa coloca a cabeça no travesseiro, só Deus sabe, irmãos. Antes de vir para Jesus, eu não nasci no berço evangélico, não sei você. E a gente vivia de momentos. Sempre vivia de momentos. Só que quando eu, especialmente, chegava no meu quarto, sempre rodeado de pessoas, né, de amigos, aquela coisa, porque quem está aí, irmãos, é assim, né? Quando a gente vem para Jesus, muitas pessoas se afastam e a gente atrai aquele que quer ser atraído pelo Espírito Santo de Deus. Mas aquele que não quer ouvir a voz, ele vai ser repelido, ele vai afastar. Mas um dia Deus vai alcançar aquela vida. A gente tem que crer assim, irmãos. Senhor afasta, mas tem um momento que Ele traz de volta e Ele alcança. Porque o Senhor não morreu só por nós que estamos aqui, não. Deus não morreu por todos. Pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela. Todo dia eu apresento, irmãos, minha parentela diante de Deus. Eu falo nomes. Senhor, eu sou a semente, porque na minha casa eu fui a primeira. Na minha família, né? Eu sou a semente. O Senhor falava desde quando eu era criança. Você é uma sementinha, eu não entendia isso, né? Eu entendo hoje. Mas na época eu não entendia. E eu falo, hoje eu falei à tarde, Senhor, se eu sou uma semente, eu quero ver a árvore toda. Eu quero ver todos os frutos dessa árvore. Meu Deus, é muito forte, irmãos. E o Senhor, Ele está para resgatar, para salvar, para curar. E aí esse homem, voltando aqui para a palavra, então ele precisava que alguém levasse ele. Ele precisava que alguém chegasse ali, né? E vamos lá, vamos te carregar e vamos te levar. Irmãos, a palavra diz que ele era desde nascença daquele jeito, desde o ventre. Ele nasceu assim. Mas 40 anos ele viveu assim, mas um dia, irmãos, Deus chegou e visitou a vida dele. Aleluia. Eu costumo dizer que existe um dia chamado dia da visitação do Senhor na nossa vida. Um dia o Senhor nos visita, irmãos, mas não é uma visita que vem e, né, vamos aqui tomar um chá e vai embora. Não, é uma visita que entra e ela fica com você. Ele entra, irmãos, ele vem, visita, ele bate. A Bíblia diz, Apocalipse 3:20, eis estou à porta e bato. Se você ouvir a voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo e você comigo. Não é uma visita que vai embora, ele vai ceiar, ele vai ficar, ele vai ensinar, ele vai lavar, limpar, curar, libertar. Tudo para a glória do nome dele. Aleluia. Você vai dizer, quão grande é esse Deus. Aleluia. Como ela testemunhou aqui. Então esse coxo, irmãos, ele está ali. E quem sobe ali, irmãos, a palavra de Deus diz que Pedro e João sobem para orar. O cotidiano, porque se você for ler o capítulo 2, vai dizer que eles eram unidos ali, né, em oração, em fervor. Eles estavam sempre reunidos, porque deixa eu falar uma coisa para você, crente tem que ser reunido e unido, irmãos. E aonde que a gente se reúne? Na casa de Deus. Casa de Deus é lugar de bênção, é lugar de alimento, é lugar de comunhão, é lugar de libertação, é onde Deus cura, é onde Deus trata. Aleluia. Mas pastora, não trata na minha casa, também trata. Mas aqui, irmãos, não tem salmo, não tem hino, não tem testemunho. Aleluia. E Deus trabalha no nosso meio. E enquanto você está aqui, Ele está trabalhando lá no céu, irmãos. Quando eu entro na igreja, eu falo, Senhor, eu estou aqui como representante da minha família, Senhor. Como representante da minha parentela. Todos os dias, irmãos. Eu creio. Deus já salvou minha mãe. Aleluia. Já veio minha tia, o meu esposo, a filha. E eu creio que vai vir todo o resto. Meu pai ainda não está na presença, mas vai vir. Mas todos têm oportunidade de estar ouvindo, irmãos. Então Pedro e João, eles passam ali. Quando esse homem vem, ele vê, né? Ele olha como ele olha para todos. Ele não olhou para Pedro e João como alguém especial. Ele olhou como ele olha para qualquer um pedindo ajuda. Porque ele precisava do que? A esmola. Mas, irmãos, o servo de Deus não olha como outra pessoa olha. A pessoa pode até te olhar da mesma forma, mas você vai olhar para ela diferente. Você vai olhar com os olhos do Senhor. E quando aqueles homens, a Bíblia diz, né? Vendo a Pedro e João que eles estavam entrando, ele pediu. Como sempre, como ele estava acostumado. Ele pediu aquela esmola e Pedro, irmãos, olhando para ele,
fixamente, né? Ele falou, olha para nós. Aleluia. Olha para nós. Não olha para minha mão, olha para nós. Sabe o que Deus está falando? Para de olhar para aquilo que Ele pode te dar. Olha para Ele. Olha para o que Ele faz com você, para o que Ele já fez. Olha você aqui na presença. Olha você aqui forte, firme, mesmo em meio à luta, porque não é fácil. Você olha para mim, eu olho para você e a gente não vê as batalhas que nós travamos no dia a dia. Só Deus sabe, irmãos. Cada lágrima, cada luta, aleluia, todas a gente vence, porque Ele está na frente. Glória a Deus. Pode não ser imediato, porque tem batalhas que duram tempos, né? Mas se o Senhor dos Exércitos está conosco, se o Deus de Jacó é o nosso refúgio, como nós falamos aqui, Ele vai vencer essa batalha. Não está perdido, irmãos. Não é o fim. Aleluia. E então Ele fala, olha para nós. E quando aquele homem olha fixo para ele, só que quando ele olha para eles, irmãos, ele olha normal, pensando que eu vou receber mais uma esmola, mais um dinheiro. Ele não entende, ele não sabe ainda que chegou a salvação para a vida dele naquela hora. E quando ele fala, ele olha fixo, eles falam, servo de Deus, né? Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe, irmãos, você pode não ter muita coisa para oferecer, mas você tem a graça, a unção. Você tem a palavra que você está ouvindo todo dia. Você pode falar para uma pessoa, Jesus te ama. Às vezes, hoje eu estava falando com Deus em oração à tarde. E eu falei, Senhor, eu sempre falo com Deus, irmãos. Você devia falar também. Senhor, eu quero ser referência na minha geração. Eu quero ser referência, não para chamar a atenção, mas assim, que as pessoas que cheguem do nosso lado, elas sejam transformadas. Aleluia. Que a gente seja uma referência no meio onde Deus colocar a gente. Seja nos vizinhos, seja no trabalho. Em qualquer meio que a gente tiver, a gente precisa ser referência. Como Pedro e João foram naquela hora ali. E a palavra diz que ele olha e ele fala, eu não tenho ouro nem prata. Ou seja, eu podia até te dar também esmola. Mas isso todo mundo já faz. Eu quero fazer hoje a diferença na sua vida. Irmãos, tem coisas que todo mundo já está fazendo pelos outros. A gente tem que dar a palavra de Deus para as pessoas. A gente tem que dar, né? Um abraço às vezes e falar, olha, o Senhor está cuidando de tudo. Aleluia. A gente tem que ministrar sobre a vida dessa pessoa. O Senhor pode curar, irmãos. Quando eu oro por cura para alguém, geralmente eu falo, Deus, o Senhor pode, mas o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Porque às vezes a gente pede cura, e Deus está querendo, às vezes, né, fazer outra coisa, irmão. É verdade. Não é assim? É assim, eu digo isso por experiência própria. Eu era estéril, eu não podia ter filho. Eu fiquei 8 anos, eu passou esperando ter filho e o Senhor fazendo a promessa. Espera, não é para fazer inseminação, não é para fazer nada. É para esperar, e nós estamos esperando. E aí todo mês que, né, às vezes atrasava lá, a gente ia lá fazer o exame negativo. E eu voltava chorando, irmãos. Foram anos assim. E um dia eu engravidei. Aleluia. Mas, irmãos, graças a Deus, mas Deus fez. Eu descobri depois de alguns dias, né? Porque eu comecei a enjoar de cheiro. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei 12 dias grávida. Né? 2 semanas, mais ou menos. Por aí. E aí, de repente, numa segunda-feira, começou a ter um sangramento. Na verdade, antes disso, o Espírito Santo falou comigo, Deus falou comigo na palavra. Deus falou comigo na palavra, Jó. Só que assim, irmãos, quando você recebe as coisas do Senhor, ou quando você está pedindo algo para Deus, você não quer. A verdade é essa. Vamos ser verdadeiros. A gente espera receber o milagre, a mudança, a cura. Só que tem horas que não é o tempo dele fazer, não é que ele não vai fazer. Mas tem horas que Deus não vai fazer naquele momento. Foi assim na minha vida. E eu não sei porque eu estou falando isso, mas entendo uma coisa, o Senhor... segunda-feira comecei a ter um sangramento. Já desesperei porque eu sabia, Deus tinha me avisado na Bíblia. E a gente que tem comunhão, a gente conhece quando é Deus. E aí eu falei com meu marido, mas não é nada não. Mas Deus também falou com ele na viagem, eu estava viajando. Enfim, irmãos, para resumir. Na terça, vou eu para a igreja, quando chego lá, as irmãs, todo mundo, né,
juntaram lá, fizeram uma roda de oração, vamos orar, vamos interceder, e todo mundo orando para não perder. Senhor, segura o neném, aquela coisa, nananã, e o Senhor falando no meu coração, vou levar. Irmãos, e aí chorando, você chora porque é desesperador. Eu sei que na terça para quarta, quando eu consegui, eu orava assim, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente ora errado, irmãos. A gente ora com o nosso coração. É verdade. Orar, né? Pedir ao Espírito Santo, Senhor, leva, né, a minha oração. Porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele sabe como levar a nossa oração. Aleluia. E aí, irmãos, a Bíblia diz isso e eu orando, Senhor, segura meu filho, irmãos. Aí, enfim, sonhei, né, que tinha caído a bolsa lá, enfim. Quando foi na quarta de manhã, realmente, eu comecei a ficar encurvada, com muita dor. Era pequenininho ainda, mas eu senti muita dor. Eu até brinco assim, gente, eu não tive parto normal nas minhas filhas, mas eu acredito que a dor era mais ou menos aquilo ali, porque era uma dor insuportável. Eu não conseguia ficar de pé, reta. Enfim, o neném caiu, a bolsa cai, e lá vou eu pro médico. Enfim, irmãos, o que eu quero dizer para você com isso? O Senhor falou comigo, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Fui pro hospital, teve que fazer coretragem na época, porque já era um pouquinho, né? Já estava um pouquinho grandinho. Na quinta-feira, irmãos, eu estava na igreja. Entrei só o pó. Mas eu entendi, o dia que eu aceitei Jesus, que na casa de Deus tem cura, Aleluia. tem milagre, tem libertação na nossa vida. Entrei me acabando de chorar, sentei. Na época eu era evangelista. Eu nem sentei no meu lugar ali, eu sentei ali porque eu não conseguia, irmãos. Chorei, a palavra falando, enfim. 9 meses depois eu engravidei da minha primeira. Glória a Deus. Então Deus, irmãos, Ele tem um tempo de trabalhar na nossa vida. Ele tem um tempo de fazer todas as coisas. Talvez você peça algo para Deus hoje, né? Senhor, tem que ser agora. Não, vai ser no tempo de Deus. É verdade. Vai ser do jeito que Ele fizer, porque vai ser perfeito. Aleluia. Depois eu tive a Esther, e na gravidez da Esther eu fiquei um pouco preocupada, a verdade é essa. E o Senhor usava os servos dele para falar, vai ser perfeito. Tipo assim, você não vai perder de novo. Porque a gente fica receoso, irmãos. A gente fala, não, eu sou forte, eu tenho fé. Nós temos fé, mas isso não impede da gente se preocupar muitas vezes. E aí o Senhor fez, Esther nasceu, uma bênção, graças a Deus, né? Minha missionária ali, o pastor, eles viram lá. Depois veio a Ruth, sem eu nem esperar, então tem as duas. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é isso. Quando você orar por uma causa, orar por um milagre, saiba que o Senhor é poderoso. Aleluia. Será no tempo dele, será da forma dele. Ele sabe como trabalhar, como a irmã falou, irmãos, ele mexe com pessoas, às vezes, para tratar. Às vezes Deus não quer fazer ali para levar, Deus não quer fazer para tratar, porque o Senhor conhece eu e você. Aleluia. Ele sabe o nosso ponto fraco, assim, no sentido assim, o que vai mexer, que vai fazer com que a gente busque, a gente se incline para a presença dele. É verdade, Deus. Então esse homem, voltando aqui para a palavra, irmãos, a palavra diz que ele falou, levanta e anda, e o homem se levantou, porque quando Deus ordena, irmãos, a terra para. Aleluia. Ele levantou, ele andou, ele não só andou, ele saltou de alegria. Não só saltou, mas ele adorou a Deus, porque ele entendeu que só podia ter sido um milagre, um sobrenatural, depois de tantos anos vivendo daquela forma. E você e eu, nós precisamos reconhecer que Deus trabalha na nossa vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós não damos a glória devida ao nome do Senhor. A verdade é essa, muitas vezes Deus faz um milagre. Por que eu contei o testemunho aqui? Por duas coisas, porque o Espírito Santo me inclinou e porque eu disse a Deus que aonde eu for, eu vou contar o que Ele fez. Glória a Deus. O milagre que Ele fez. Todos os anos, quando eu comemoro o aniversário das meninas, né, um bolinho, seja o que for, eu conto testemunho para quem estiver lá, irmãos. Pode a pessoa ouvir aquilo 50 vezes, mas eu falei, Deus, eu vou falar o que o Senhor fez, porque só Ele podia fazer. Então, irmãos, quando Deus fizer um milagre na sua vida, e hoje é noite de milagre, hoje é noite de mudança, hoje é noite glória de a Deus. Que você dê a glória para Ele, devido ao nome dele. Que você exalte, que você conte, porque às vezes a gente fala, como eu vou evangelizar? Como eu vou pregar para alguém? O que eu vou falar? Eu não sei muito da palavra. Conta o que Deus fez na sua vida, já vai ser suficiente. Aleluia. Conta como você chegou aqui. Conta até aqui. Me ajudou o Senhor. Até aqui Deus foi na minha vida. Porque quando esse homem ele entra louvando e agradecendo, todo mundo conhecia ele.
Porque era 40 anos naquela situação. E todo mundo antes conhece você. Então quando você recebe mudança e transformação do Senhor, você precisa falar que Ele fez, como Ele fez, o que aconteceu, o que você sentiu. Porque aquele que te conhecia antes, como esse homem, vão glorificar o Senhor, ficar assustados, ficar impactados e vão entender. Só Deus podia ter feito na vida dela. Porque eu me lembro também que uma pessoa falou pra mim, o dia que você engravidar, que é zombaria. Irmão, você não sabe tanta coisa que eu ouvi nesses 8 anos que eu não pude ter filho. Porque é assim, né? As pessoas te amam, mas elas não deixam de pisar um pouquinho no seu calo, né? Infelizmente, irmãos. E eu ouvi assim, se um dia você engravidar, eu vou pra Jesus. Essa pessoa que falou até hoje não veio. Aí eu sempre falo, né? Quando eu tenho oportunidade, você não ia para a presença de Deus? Você não viu o que o meu Deus fez? Que meu Deus foi poderoso? Aleluia. Que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Glória Ele falou. a Deus. Então, irmãos, Deus é fiel. E Deus, irmãos, uma coisa muito importante que eu queria falar para você é que quando Deus faz uma transformação como Ele fez na vida desse homem, parece, assim, olhando e lendo, que Ele só fez por fora. Mas, irmãos, e a vergonha que Deus tirou da vida dele? E o desprezo que tinham por ele, que ele arrancou, Deus arrancou. Porque com a cura veio o milagre, veio a transformação, veio a alegria. Glória a Deus. Vem a exaltação de Deus também, não para ser melhor, mas porque Deus fez. Volta a esperança. Aleluia. Então, antes de ele saltar, ao mesmo tempo que ele saltava de alegria e adorava a Deus, ele foi transformado e curado por dentro. Ele foi transformado e curado internamente. Aleluia. Voltou a esperança, a alegria, a dignidade, irmãos. Glória Aquele homem tinha perdido. Ele estava pedindo esmolas. Ele não tinha, né? Humanamente nós estamos falando, né? Então Deus, Ele é tremendo. E outra coisa que eu quero falar para você também, que o Espírito Santo falou comigo hoje à tarde é... Irmãos, João capítulo 5... vai contar a história de um homem chamado, né? Não tem o nome dele, mas também era paralítico. E ele estava num tanque conhecido como Betesda. O tanque de Betesda era um lugar que só tinha doente. Só tinha gente que precisava de curas. Mesmo porque não tinha. Tipo, eles iam para aquele lugar, porque aquele lugar era um lugar de cura. Era um lugar que quando o anjo descia, o primeiro que descesse ao tanque, o anjo tocasse, ele era curado. E o Senhor falou assim comigo, aquele dia, irmãos, aquele dia que o homem estava ali achando que ninguém mais ia, tipo, toda vez que eu vou vem outro, toda vez que eu vou vai um antes de mim, o Senhor, Ele chega e pessoalmente vai até Ele. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, irmãos? Quando você não consegue, quando as suas forças se esgotam, quando as possibilidades não existem mais, Ele te visita. Aleluia. Ele te toca. Glória a Ele Deus. pergunta, você quer ficação? Você quer mudança? O que você precisa? E hoje Deus pergunta para você o que você precisa. Aleluia. Você não veio para cá para, né, bater cartão, nem para o encontro social. Nós viemos aqui, irmãos, para falar com Deus do milagre. O Deus da transformação. O Deus que por nós tudo executa. O que você precisa? Fala com Ele. Glória a Deus. Aquele homem estava lá há 38 anos. Esse era 40, aquele lá é 38 no tanque de Betesda. E aquele homem ali, irmãos, era a mesma situação. Alguém tinha que levar. E ele ainda era um pouquinho pior. Porque ele estava no lugar de cura, mas ele não era curado. Meu Deus. Ele estava no lugar de transformação, de mudança, que todo dia ele via alguém sendo levantado, mas ele não era levantado. Uma graça. Irmãos, entenda uma coisa. O paralítico do tanque de Betesda estava no tanque onde havia cura todo dia. Todo dia alguém era curado e ele não era curado. 38 anos assim. Você aguentaria, irmãos? Você aguentaria esperar por algo de Deus por tanto tempo? Tem que aguentar. Porque o tempo é dele. Aleluia. Ele sabe o que é melhor. Às vezes nós pedimos coisas para o Senhor, pedimos portas abertas, pedimos restauração disso, daquilo. E o Senhor às vezes não faz, porque Ele sabe, irmãos, que se Ele fizer, naquele momento você vai abandonar Ele. É verdade. Isso é verdade. E eu quero dizer que aquele homem lá do tanque de Betesda, ele está ali, triste. Eu creio, no caso dele, né, que ele tinha esperança, mas ao mesmo tempo, sabe aquela esperança que você tem, mas na sua cabeça você fala assim, eu creio, mas
Aquele mais, né? Eu creio, mas nunca dá certo. Eu creio mais, então quer dizer, é uma esperança meio com dúvida. E aquele homem, irmãos, um dia ele recebe a visita nobre, sublime do nosso Jesus. Jesus chega no tanque de Betesda e olha o que Jesus vai falar para ele. Ele vai perguntar, você quer ficar são? Mas o homem falou, acho que ele ficou tão impactado, tão assustado. Ele ficou tão sem entender. A gente não consegue imaginar o que passava pela cabeça dele, né? Nós podemos falar que ele não teve fé, nós podemos falar que ele... Eu creio que ele ficou impactado. E ele falou assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve. Antes, quando eu vou, alguém chega antes de mim. Quantas pessoas têm chegado antes de nós, irmãos? Quantas pessoas têm chegado antes? Mas olha o que vocês leram aqui hoje. Os últimos, foi ele que leu. Mateus 20, né? No final, último versículo. Os últimos serão os primeiros. Aleluia. Porque o Senhor fala o quê? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E você que está aqui, irmão, você é chamado. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra diz, irmãos, que aquele homem, ele dá essa desculpa, né? Vamos chamar de desculpa. Ele questiona, olha, eu não consigo ir porque eu vou me arrastando. E o tempo que eu estou me arrastando, alguém é mais rápido do que eu. Quantas vezes alguém é mais rápido que você? Alguém faz melhor que você? Alguém chama mais atenção que você. Mas eu quero dizer, Jesus também está te olhando, irmão. Glória a Deus. Jesus também se preocupa com você. Sabe qual é o problema do crente hoje? Olha muito para o lado. Nós temos que começar a elevar os nossos olhos para os montes, que é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Nós somos luz da terra. As pessoas, eu creio que o Senhor coloca para ser um sustento, né? Assim, ajudar a gente. Porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, sim. Mas é para cima que a gente olha, é do alto que vem o nosso socorro. Glória a Deus. Então aquele homem, ele olhava aquilo ali, né? Alguém chegando, ele estava olhando a bênção do outro, o outro sendo curado e ele nada. E eu creio que todo dia ele ia para casa triste. Não foi hoje. Não foi hoje. Não foi hoje. Mas sabe uma coisa que chama a atenção? Ele continuou indo no tanque de Betesda. Aleluia. Oh, glória. Ele não desistiu de estar no tanque de Betesda, irmãos. Quantas pessoas deixam de estar no tanque de Betesda? Hoje não é um tanque, hoje é a casa de Deus. É, Jesus. Para nós, para nossa realidade. Quantas pessoas deixam de estar na casa de Deus porque não recebeu, porque Deus não respondeu, porque não aconteceu como queria? Irmãos, sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo nosso? Perseverança. Persevera, irmãos. Muita gente está desistindo. Muita gente está olhando para trás. Mas quem precisa do milagre é você. Quem precisa da cura é você. Glória a Deus. Então persevera. Só você sabe a necessidade que você tem dessa mudança, dessa transformação. Só você sabe a necessidade que você tem que o Senhor arranque essa tristeza. Que o Senhor traga paz ao seu coração. Só você sabe. Então, irmãos, a sua fé tem que ser de acordo com essa necessidade. Você não pode ter fé falando e a atitude ser de quem não crê. A nossa fé tem que ser uma fé ativa, uma fé de ação. Então me chama muito a atenção, por isso que eu falei, Jesus, João 5, ali, aquele homem, 38 anos, estava daquele jeito, todo dia ele estava no tanque de Betesda. Ele não podia ter ido pedir esmola em outro lugar, irmão, sei lá. Ele não podia fazer outra coisa em outro lugar. A palavra diz, irmãos, aqui, né, havia, peraí, rapidinho. O homem havia 38 anos, se achava enfermo. 38 anos ali. Ele não podia ter ido fazer assim, né? Ir para outro lugar, porque o outro foi para... Eu quis trazer o paralelo para você entender. O outro estava na porta do templo. Desmerece ele isso? Não. Ele recebeu. Jesus olhou para ele também. Porque Jesus, irmãos, a gente olha de um jeito. Ele olha diferente. É, Deus. Né? Quando vocês louvaram que me conheces, eu adoro aquele louvor, porque Deus conhece você. É, Deus. As pessoas olham para nós, né? Elas fazem um achismo, né? Eu acho que é assim, eu acho que é assado, mas quem conhece aqui, ó, é só o Senhor, irmãos. Então, se importe menos. Glória a Deus. Fala com o que vê e se importe mais com o que Ele acha. É, Deus. Todas as vezes que eu oro, não vou falar 100%, mas uma boa parte eu falo, Senhor, como é que o Senhor está me vendo?
Que é isso que importa. Como ele te vê. Ele vê você como alguém que ele pode contar na terra. Ele vê você como alguém que ainda tem fé, que ainda crê, mesmo com o mundo virado do jeito que está. Ele vê você como alguém que persevera, que não desistiu. Ele vê você como alguém que acredita que ele é e que ele faz ainda. Porque se ele vê assim, irmãos, ele vai trabalhar poderosamente na sua vida. Então, voltando aqui rapidamente, esse homem ele volta no tanque e não acontece, ele volta de novo, não acontece, ele volta outra vez e anos e anos e anos e não acontece. Mas um dia o próprio Jesus vai até ele, lá no cantinho, não sei lá onde ele estava, irmãos. Jesus vai até ele, está escrito aqui, ó. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, porque Jesus sabe o tempo que você está como você está. Jesus sabe o tempo dessa necessidade. Ele fala aqui, ó. Jesus pergunta, queres ficar são? Jesus fez a pergunta para ele diretamente. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi curado. Aleluia. Por mais que ele tenha dado desculpa, por mais que ele tenha falado alguma coisa, por mais que ele tenha tentado se explicar, Jesus falou, levanta, toma sua cama e anda. E logo aquele homem ficou são. Aleluia, glória a Deus. Mas uma coisa que também me chamou muita atenção nesse texto de João 5, em especial, é que esse homem ele estava assim por causa do pecado. Pastora, está escrito isso? Tá. Se você continuar lendo, a Bíblia diz que ele vai, né? Ele sai, leva a cama dele, e aí os fariseus perguntam, por que você está andando? Quem fez isso? E ele fala, não sei, alguém me curou, ele não sabe quem é Jesus. Em outras palavras, tá? E irmão, Jesus depois encontra com ele, e olha só o que Jesus fala, versículo 14, depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Toda doença é causa do pecado? Não, irmãos. Jó não foi causa do pecado, vocês falaram de Jó, né? Jó foi porque Deus quis glorificar o nome dele, quis dar experiência para Jó, quis mostrar para os amigos que ele era Deus, quis mostrar para Satanás que mesmo na luta o homem era fiel, porque Deus conhece a gente, irmãos. E quando o inimigo ele tenta se levantar contra nós, o Senhor ele sabe o que ele fala sobre o nosso respeito. E tem gente que Deus não permite. Pedro, o Senhor falou, Pedro, Satanás pediu para se andar com você, mas eu não deixei. Porque tipo assim, eu conheço a sua fé, conheço que não ia dar certo. Então Jesus não permitiu antes, irmão. Depois Pedro passou as lutas lá, né? Mas naquele momento ele não estava preparado. Já Jó foi para o pó e para a cinza. Então Deus conhece a sua estrutura. Nada que acontece na sua vida é algo que você não possa suportar. Se você está passando uma luta hoje, um problema hoje, você pode suportar. Aleluia. Deus está contigo. Glória a Deus. Aleluia. Ele não te abandona. A palavra diz que ele te toma pela tua mão. Né? E ele diz, não temas porque eu sou contigo. Aleluia. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Glória a Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço. Então, o Senhor está com você nessa luta. Eu não sei quanto tempo. Como você tem orado, tem pedido por uma mudança. Né? Uma transformação. Às vezes é um parente, irmãos. Às vezes é um familiar que você gostaria que tivesse sentado aí com você. Às vezes é algo na saúde, né? Quantas, irmãos, nesses últimos 2 anos, quanta luta na saúde, né? As pessoas passaram, nós passamos. Eu também passei bastante, irmãos. Muita luta, mas Deus deu vitória e tem dado sempre. Sabe por quê? Porque o Senhor não dorme. Glória a Deus. Aleluia. Ele conhece, ele vê. É verdade, Deus. Então, assim como aquele homem de Atos 3, na porta do templo, recebeu uma visitação que mudou a vida dele. Assim como esse homem aqui do tanque de Betesda recebeu aquela visita, aquela presença do próprio Deus que transformou a vida dele, irmãos. Porque além de cura, ele recebeu libertação, eu creio. Porque Jesus falou, não peques mais. Ou seja, estou te libertando hoje. Estou arrancando as cadeias. Estou transformando, estou ainda curando. Mas continua, irmão. Sabe por quê? O que eu entendo por essa palavra? O Senhor está dizendo, persevera. Glória a Deus. Não olha para trás. O que Aleluia. ficou já era.
Começa uma nova vida, uma nova história, porque é o que Aleluia. Deus tem para nós. Glória a É uma Deus. nova história, um novo tempo. Todo dia, irmãos. Todo dia a gente escolhe Deus, né? É, Deus. É uma escolha, é uma decisão. Porque o Senhor não invade a nossa vida. É uma decisão, você decide. Eu quero continuar servindo, Senhor. Eu quero continuar perseverando. É decisão, irmãos. Igual perdão é decisão. Tem gente que acha que amor, perdão é sentimento. Não é não, irmãos. É decisão. Você decide. Você escolhe. Você fala, eu quero perdoar alguém que me magoou, que me feriu. É uma decisão que você toma. Eu quero amar o meu inimigo porque a Bíblia diz que eu preciso amar. É uma decisão. Porque não é um sentimento. Quem é que ama o inimigo aqui, irmãos? Como sentimento? Não tem como. Mas a palavra fala amar os vossos inimigos. Então você decide, Senhor, para fazer a sua vontade, para ser agradável diante dos seus olhos, para fazer não só a parte boa da palavra, mas para cumprir, eu vou decidir, Senhor, amar aquele que me persegue, orar por ele, abençoar o que está me amaldiçoando. É uma decisão, irmãos. E perseverar também é uma decisão. Você decide todo dia, escolhe, Senhor, eu quero te servir, eu quero prosseguir. Eu preciso de ti, porque, irmãos, sem mim, diz a Bíblia, João 15, a verdadeira, verdadeira, fala o quê? Sem mim nada podeis fazer. Então a gente já sabe que sem Jesus não vamos para lugar nenhum. Então para que muitas vezes você pensa em desistir? Para que muitas vezes você pensa em parar? Para que muitas vezes você acha que Deus não está trabalhando? Não tem outro caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E através dele nós vamos chegar onde nós queremos chegar. Aleluia. E nessa noite, Glória a irmãos, Deus. eu quero que você entenda que o Deus da cura está sobre esse lugar. Aleluias. O Deus da transformação está nesse lugar. E a pessoa não precisa, estou dizendo a pessoa agora, não você, mas alguém que você precisa que Deus transforme, ela não precisa estar aqui. Você teve fé por ela. Rapidinho, já vou encerrar. Aquele homem que foi levado pelos 4 amigos, também era um paralítico, né? Ó, Deus é tremendo. Aquele paralítico, ele é levado pelos 4 amigos, irmãos, ele não tinha como ir. Mas ele tinha alguém que estava intercedendo por ele. Seja o intercessor por alguém nessa noite. Deus vai trabalhar, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer a mudança. O paralítico é levado e colocado diante de Jesus. E hoje, pela fé, você coloca alguém diante de Jesus. Coloca alguém que precisa diante de Jesus. Coloca alguém que não está aqui nessa hora, que não tem força para vir e não conseguiu chegar. Coloca diante de Jesus, porque o mesmo Deus que curou esse homem no tanque de Betesda, o mesmo Deus que curou aquele homem em Atos capítulo 3, o mesmo Deus que curou esse paralítico levado pelos amigos, é o Deus que está aqui nessa noite. Então creia, tome posse. A palavra de Deus ela é assim, eu aprendi, sabe? A gente tem que tomar posse dela, esconder no coração. Porque quando a gente esconde, o inimigo lança assim, não está acontecendo nada. Como a irmã falou ali que Deus é esse? Que faz isso, faz aquilo, né? Que permite isso, permite aquilo. Você tem a palavra guardada da promessa do Senhor. A promessa do livramento, a promessa da restauração. Não, você está aqui depois de 2 anos, é um milagre. Porque eu vou te falar, quantas pessoas não estão no nosso meio? Quantas pessoas pereceram? Mas nós estamos aqui. Pelo milagre, pela misericórdia. Somente isso. Nós não somos melhores. Não somos, irmãos. Muito pelo contrário. Mas a misericórdia de Deus se renovou mais um dia sobre a nossa vida. Louvado seja Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite eu quero ministrar sobre a sua vida. Posso orar? Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria pedir, irmãos, né? Que você que precisa de uma restauração na sua vida, ou uma cura, às vezes está com enfermidade, né? Física e também espiritual, tá bom, irmãos? Porque a enfermidade, às vezes eu penso assim, meu Deus, a enfermidade dentro é pior, às vezes, né? Porque é difícil, porque tem coisas dentro que você não pode contar para ninguém, irmãos. Tem coisa que se você falar, vai ser pior ainda. Então o que está dentro às vezes é pior do que o que está fora. Porque o que está fora, você conta, porque não tem jeito, está todo mundo vendo, e você fala, orem por mim. Mas o que está dentro, irmãos, só Deus pode saber. Sabe? Às vezes a fraqueza, às vezes a depressão, às vezes até a falta de fé,
Às vezes o desânimo está lá dentro, só Deus sabe, Ele sabe. Nessa noite Ele quer arrancar, irmão, Ele quer fazer um milagre. Ele quer fazer uma restauração, mas é para quem acredita. Se você saiu da sua casa e veio daqui, eu convido você também para vir aqui na frente. A gente vai orar, a gente vai ministrar a cura, vai ministrar, né, a restauração sobre a sua vida. Eu sei que esse momento é um momento de... As pessoas ficam envergonhadas, né? As pessoas ficam... Ai, meu Deus, eu não vou. Mas eu vou te falar, irmãos. Toda a minha vida, toda vez que chamava na frente, eu precisava ir. Aleluia. Eu era ungida missionária, era missionária. Vamos lá na frente, se eu precisasse, quantas vezes eu fiz? Quando eu era evangelista, quantas vezes eu chorei ajoelhada naquele altar, porque Deus estava falando comigo. E além de ser qualquer coisa, nós somos servos, nós somos ovelhas do pastor. Aleluia. Então, pastor, já foi, pastor? Já, irmãos. Já fui ministrado porque nós precisamos. Então, nunca tenha vergonha de vir na frente se você precisar. Se o Espírito Santo te tocar, não resista ao Espírito de Deus. Porque quando você vem, eu aprendi isso desde quando me converti, que do altar flui a cura para a sua vida. Aleluia. Do altar, desse altar, flui a cura para a sua vida. Não é a gente, nós não podemos nada, irmãos. Mas Deus está falando ao nosso coração. E se Ele está falando, Ele quer fazer algo novo, Ele quer fazer algo, né, especial. Então, se você quiser, vem aqui na frente. Se você não quiser, então venha por alguém, irmãos, em nome de Jesus. Né? Venha por alguém, apresenta alguém, Senhor. Né? Porque às vezes a gente tem vergonha, mas se você não tem vergonha de apresentar o outro, então vem. Porque eu sei que tem gente que precisa, irmãos. Quando eu estava na minha casa, o Senhor fala conosco. Tem gente que precisa de restauração, precisa de cura. E a gente não pode fazer, mas Deus pode. Ele vai fazer nessa noite. Eu quero que nessa hora, enquanto a gente estiver orando aqui, você apresenta para o Senhor especificamente. Sabe? Se é você que está aqui na frente tendo vergonha de mim antes, não tem problema, irmão. Deus não envergonha ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Conta tudo. Deus, sou eu. Não vi antes, mas sou eu, Senhor. É em mim, Senhor. Se for alguém, Senhor, aquela pessoa lá, Pai, que o Senhor sabe, apresenta. Não fica aqui calado, irmãos, porque o Senhor vai ouvir o seu clamor. O clamor de um coração contrito e quebrantado. Ele não rejeitará. Ele vai ouvir a lágrima, ele vai ouvir, irmãos, ele vai colher a lágrima. Ele vai fazer uma obra. Se você quiser chorar, chore. Não tenha vergonha, irmão. Sabe por quê? Quem faz o milagre não é o irmão, não é a pastora, não é o pastor, não é a gente, mas o Senhor está aqui, irmãos, para colher a lágrima, para trazer, né? Trazer o seu coração para a presença, para a liberdade, tudo aquilo que está atrapalhando. Tem horas que tem coisas atrapalhando a nossa comunhão e Deus quer nessa noite arrancar, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos orar. Eu não vou impor a mão, irmãos, para ninguém, tá? Mas eu vou orar daqui. E você ora daí. Que o Senhor faça algo, né, tremendo no seu coração. Espírito Santo de Deus. Senhor da glória, Deus poderoso, Pai. Nós somos pequenos, Pai. Nós somos limitados, meu Senhor. Nós somos, meu Senhor da glória, nada diante de Ti, Pai. Mas essa hora o Teu Espírito, Senhor, que está nesse lugar, Pai. O Teu Espírito, meu Senhor, que está sobre essas vidas, Pai. Vem, meu Deus, tratando, curando, meu Pai. Seja forte nessa noite, meu Pai. Aqui é o tanque de Bethesda, lugar de cura, lugar de libertação, Pai. Senhor, eles vieram tocar, Pai. Hoje o anjo não precisa descer para tocar a água, Pai. Hoje o
Tu és um Deus que conhece tudo, meu Senhor. Tu és um Deus que sabe todas as coisas, meu Senhor da glória. Ô Senhor da glória, visita, Pai. Visita, meu Senhor, visita, meu Pai. Só Tu podes fazer, meu Pai. Só o Senhor pode fazer, meu Deus. Só o Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Tu conhece o coração, o sentimento, sabe das necessidades dela. Provê, papai, o melhor para ela, Pai. Tenha um encontro, papai, no profundo e escondido. Entra, Pai, sobre o coração dela, Senhor. Ajuda, papai, a tua filha em tudo quanto ela tem já pedido, clamado, Senhor, a ti. Entra, Senhor, meu Deus, na casa dela, na família dela, Senhor. Que traga, Pai, a paz, a alegria, a restauração, Pai. A partir de hoje, Senhor, ah, Deus, tudo novo, meu Pai. Senhor da glória, nós agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quem crê diz amém. Amém. Graças a Deus. Glória, glória. Boa foi essa palavra, né? Quem quer que a pastora venha pregar de novo aqui? Diga amém. Amém. Está convidado, pastor. O presbítero chegou aqui, né? O presbítero olhou aqui pelas chaves, pelas fotos. Mostre que vocês fazem que ato de fé. E Deus honra, tá? Deus honra. Pode ter certeza que Deus, no momento certo, já visitou cada pobre que aqui está, entendeu? No momento certo, vocês vão ver o grande milagre de Deus. Esta água também está consagrada. Se você precisa da água, alguma enfermidade, é aquilo que eu falo, Deus pode ter curado aqui, depende de você. Mas se você quer levar para alguém que precisa, leve essa água, fala que foi consagrada. Não é pelas mãos do pastor, do presbítero, mas do próprio Deus. Faz a pessoa beber essa água, ela vai ser curada, ela vai ser limpa, ela pode ser liberta do vício, do álcool, da bebedeira. Um simples copo de água, comprado no mercado. Mas a unção e o poder de Deus é que faz a diferença. Amém? Deus abençoe a vida de cada um a qual conseguiu chegar nessa noite. Eu peço a Ti com carinho, você que sabe as pessoas que faltaram hoje. Manda uma luzinha lá para ela. Sentimos saudade, sentimos sua falta, né? A gente sabe que o Jean, a esposa dele, a sogra dele não pode vir. Ele está trabalhando, ela também trabalha. E se um não vem, falta a família toda, né? A Kátia, a gente sabe o motivo. O Rafael também está trabalhando, mas a gente precisa orar por eles. Muito tempo fora da presença de Deus, a sujeira do mundo vem ao coração. A gente só consegue limpar isso na casa do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de tudo, pastora. Muito obrigado. Deus abençoe. É um prazer ter te conhecido lá. É um prazer trazer a senhora aqui. Amém? Vamos agradecer ao Pai. Senhor, nosso Deus eterno, Pai. Obrigado, Pai, por mais essa noite. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade a qual nós tivemos, meu Deus, de poder estar aqui unido, Pai, na Tua presença, para que louvar, adorar, engrandecer, exaltar o Teu santo nome. Pai, agradeço também pela vida da pastora, que eu sei, Pai, ela só chegou aqui porque o Senhor permitiu, porque o Teu Espírito Santo trouxe, assim como nós também, Pai. Da mesma forma que o Senhor trouxe ela, trouxe a cada um que está, leva de volta, Pai, em paz e segurança, com as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um. E se o Senhor, Pai, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente domingo, louvando, adorando, engrandecendo, exaltando o Teu santo nome. E eu creio, Pai, que pessoas já vão contar testemunhos, ó Pai, daquilo que vieram buscar, da sua cura, da sua restauração, Pai, e tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Leva a Tua igreja em paz, Pai, é o que eu te peço, crendo, eu já te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ergo as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam em todos os corações, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós,